Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá um joinha, dá uma força para o canal, em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos estar falando sobre algumas crenças pentecostais. Amém? Vamos ao estudo? A igreja pentecostal possui algumas crenças que diferem da igreja tradicional. Não estamos dizendo aqui que a igreja tradicional seja menos santa ou reta do que a pentecostal, mas apenas não crê em algumas manifestações espirituais. Toda a igreja pentecostal crê em manifestações espirituais, como também no batismo no Espírito Santo, que é uma promessa para os crentes. Sabemos que, infelizmente, há muita meninice no meio pentecostal, mas cremos que Deus é justo juiz e aquele que brinca com a verdade vai pagar por isso. Não é pelo zelo extremo que vamos deixar de usufruir as bênçãos espirituais, mas é claro que devemos ter maturidade para expelir de nossa vida espiritual todo extremismo e toda criancice. Amém? A igreja pentecostal tem crescido muito, né? Tem se tornado muito popular. Nós vemos as igrejas neopentecostais, na verdade, né? Crescido, se tornado popular, mas com isso tudo, infelizmente, existe também a meninice, né? A criancice, as manifestações que não são de Deus, que estão no meio da igreja, porque a igreja tem se afastado da verdade há muito tempo, né? Tem deixado a Bíblia em segundo plano há muito tempo. E nós vemos que isso traz consequências, né? As consequências são que as doutrinas bíblicas elas têm sido deixadas de lado e as doutrinas humanas têm sido introduzidas no seio da igreja. Então, você que quer viver uma vida espiritual plena e verdadeira, o caminho é estar firmado na palavra de Deus. Passou da palavra de Deus é doutrina de demônio, não tem o que discutir, amém? Mas aqui nós vamos estar falando sobre crenças pentecostais, crenças genuínas, verdadeiras, bíblicas, e nós vamos estar falando agora. A primeira crença pentecostal é bem conhecida, né, que difere muito da igreja tradicional, é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Você pode ler lá Lucas 24:49, Atos 1:8, que foi prometido por Deus aos santos, né? E aqui nós temos várias referências, você que tem o material aí, aqui na página 8, amém? Você vai ver aí. Vemos que na igreja primitiva, os crentes eram também batizados no Espírito Santo. Atos 2:4, Atos 16:8, Atos 17:10, 44, Atos 8:17, Atos 10, 44 ao 46 e 19, 2 ao 7. Como vimos nas referências, a manifestação física do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 22. O batismo no Espírito Santo não salva. Ele é para o salvo. Ele fortalece o Espírito. 1 Coríntios 14, 4. Tá? O batismo no Espírito Santo ele não salva. Ele é para o salvo. É diferente. O batismo no Espírito Santo é uma legítima doutrina bíblica e é uma bênção ao alcance de todo crente. Então, irmão, o batismo no Espírito Santo salva? Se você não for batizado com o Espírito Santo, você está condenado? Não. O batismo com o Espírito Santo é um dom, né? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa, mas ele é para o salvo, ele não salva. Amém? Tem pessoas que fazem essa confusão, né? E acham que batismo com o Espírito Santo tem a ver com santidade. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Às vezes a pessoa, por um extremo zelo, não é batizada ainda com o Espírito Santo, ou porque tem uma fé, uma crença diferente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o batismo com o Espírito Santo, guarde isso,
Ele não salva, ele é para o salvo. Amém? Cura divina. A Igreja Cristã Pentecostal que crê em cura divina, como nos demais dons do Espírito Santo. A cura divina é operada pela graça e pela misericórdia de Deus. Para receber a cura divina, é necessário que o enfermo tenha o quê? Fé. Atos 14, do 8 ao 10. Dá uma lida lá. O ministério terreno de Jesus é marcado por várias curas, né? Tem aqui praticamente todas as curas que ele realizou aqui. Tem aqui as referências, você dá uma olhada aí com calma. As curas sempre fizeram parte da igreja, né? Está aqui Marcos 6, 7 e 13, Atos 3, do 1 ao 8, e 9, do 33 ao 35. Nos dias de hoje, ainda vemos curas na igreja. O Espírito Santo operou no passado e continua operando hoje na vida daquele que crê. Tem muita igreja, irmão, que não crê em cura divina. Acredita que isso foi só lá naquele momento, naquele tempo, né? Mas isso é uma promessa que foi deixada para nós aí por Cristo e é algo abençoado, né? E existe também os dons de curar, né? Não é nem o dom, é os dons de curar. Então, a cura divina, ela faz parte da crença pentecostal e nós podemos acreditar, sim, que Deus cura e Deus tem curado aí a todo momento, e a Bíblia é repleta de relatos de cura divina, amém? Tem gente que limita muito Deus, né? Mas Deus pode todas as coisas. Imposição de mãos. A igreja também crê na imposição de mãos. Esta prática é muito antiga e é usada para vários fins. Por exemplo, na consagração, né? Você vai ver aqui uma enormidade aqui de referências que também nós colocamos aqui, começando em Números 8, 10. Tem aqui Atos 6, 6, Atos 3, 3, 1 Timóteo 4, 14, 2 Timóteo 1, 6. Para orar pelos outros, Mateus 19, 13. Na administração de cura, Marcos 6, 5, 16, 18, Atos 9, 17. Para ministrar os dons do Espírito Santo, Atos 8, 18 e 19, 6. A imposição de mãos era um ensinamento comum na igreja primitiva, Hebreus 6, 2. Hoje, muitas igrejas já não adotam esta prática, talvez pela etilização de muitos ministros, mas a imposição de mãos é uma prática legítima da igreja, né? É engraçado que nós vemos que tem alguns ministros, né, que eles parece que têm alergia a crente, né? O cara não bota a mão na cabeça de ninguém, o cara não ora por ninguém, o cara não impõe as mãos, ele não unge com óleo, né? Nada disso o camarada faz. Então, é difícil você ver, às vezes, a pessoa elitizada ali em cima do púlpito, né? Ela não desce do púlpito ali, às vezes desce por trás, que é para não ter contato com as pessoas e tudo mais. Aí eu fico pensando, pô, será que esse camarada realmente tem carisma, né? Ou dom para pastorear? Ou aquilo ali é só um bom negócio, né? Então a gente para e pensa assim e fica preocupado, né? Mas a imposição de mãos era uma prática comum na igreja primitiva. Nós vemos lá em igreja primitiva as pessoas impondo as mãos, o próprio apóstolo Paulo também, né? E até ele dá uma recomendação, não impõe as mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém, falando isso de consagração, né? Para não consagrar ninguém assim de qualquer maneira. E, graças a Deus isso não acontece mais hoje, né? Ninguém consagra ministro aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, no impulso da emoção, né? Se acontecer é lá para a Europa. Aqui no Brasil, graças a Deus, esse tipo de prática aí não acontece, né? De consagrar as pessoas de qualquer jeito aí, né? Sair jogando credencial avanço aqui no Brasil, graças a Deus não. Dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são vários, né? 1 Coríntios 12, 4. Vejamos a palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12, 8, Lucas 12,
12 e 21, 15, Colossenses 2, 3. A palavra de conhecimento, 1 Coríntios 12, 8, 13, 8, Efésios 1, 8, 1, 18, na verdade. Fé, 1 Coríntios 12, 9, Mateus 17, 20, Atos 3, 16. Dons de curar, tá? Não é o dom de curar, dons de curar. Tem um dom de curar, às vezes, determinado tipo de enfermidade, às vezes enfermidade psíquica, né? Depressão, desespero, que as pessoas têm medo excessivo. Tem gente que tem já específico para dons na própria carne e invariado, né? Ou variado tipos de cura, né? E de doenças, enfermidades, né? Sabemos que não existe enfermidade só na carne. A alma também fica doente, né? A pessoa fica a doença do século é a depressão, né? E tudo mais. 1 Coríntios 12, 9, Atos 8, 7. Operações de milagres. 1 Coríntios 12, 10. João 14, 12. Atos 19, 11. Profecia. 1 Coríntios 12, 10. 13, 2 e 8, né? 14, 1 e 3 e 4. 24 e 31 e 39, tá? Bastante coisa aí em Atos, né? Falando sobre profecia, né? Sobre profecia. Então, irmãos, o tom de profecia, né? É diferente de ministério profético. Hoje não existe mais o ministério profético, né? Hoje existe o dom de profecia. O apóstolo Paulo diz que você, de todos os dons, você deve buscar o dom de profecia. É importante que você busque o dom de profecia. Então, existe ministério profético? Não. A Bíblia diz, pela boca do próprio Jesus Cristo, né, que a lei e os profetas morrem com João Batista. Então, João Batista foi o último profeta de ofício, o último profeta da lei. Quando João Batista morre, Jesus disse isso, vai ser eu que vou contestar, né? Acabou esse ministério profético. Existe dom de profecia que é diferente, tá? Dom de profecia é uma coisa, ministério profético é outra completamente diferente. Na minha igreja tem o cargo de profeta. Não é bíblico, tá? Não é bíblico. Porque não tem isso. Tem dom de profecia, né? Dom de profecia. Dons ministeriais, né? Só pode ter o dom de profeta, a pessoa pode ter o dom de pastor, a pessoa pode ter o dom, né, de evangelista, a pessoa pode ter o dom de mestre, dons ministeriais, isso sim. Mas, assim, a pessoa ser um profeta de ofício, né, como foi Elias, como foi Isaías, né, os profetas do Antigo Testamento, terminando em João, se você não parou para pensar, o Antigo e o Novo Testamento fazem uma interseção ali com Cristo, né? Ali João era o fim do Antigo Testamento, Jesus era o início do Novo Testamento. Então, quando João sai de cena, todo o Antigo Testamento sai de cena e inicia-se o Novo Testamento, ali a nova aliança. Quando Jesus pega o cálice da Santa Ceia e levanta e fala, essa é a nova aliança firmada no meu sangue. A partir daquele momento, a antiga aliança ela já não tem mais efeito, foi cumprida, e a nova aliança, cumprida no sangue de Jesus, ela passa a ter vigor. Amém? Discernimento de espíritos, isso é importantíssimo. Se mais pessoas buscassem esse dom de discernimento de espírito, a gente não ia ser tão enganado nas igrejas aí, né? 1 Coríntios 12, 10, 13, 2 e 13, 2, né? Fala aqui de discernimento de espírito. Discernimento de espírito é muito importante. Hoje você tem pessoas endemoniadas pregando nas igrejas, cantando nas igrejas, dançando nas igrejas, e você está achando que é Deus e não é, tá? Está achando que é Deus e não é. Você lembra, não sou saudosista não, mas você lembra, você que é mais antigo,
Lá a igreja de 30 anos atrás, quando entrava alguém endemoniado na igreja, essa pessoa se manifestava de tal maneira, porque ali havia um grau de comprometimento, de santidade, de visão, né? Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com cargos, títulos, com ficar bonito no vídeo, né? E não estão muito preocupadas com Deus. Então, quando acontecia isso, a pessoa entrava endemoniada, as pessoas repreendiam, expulsavam o demônio, aquela pessoa era liberta, lá, algo maravilhoso. Você não vê isso na igreja, na grande maioria das vezes, né? A pessoa entra na igreja, sai da igreja, se batiza, recebe cargo ministerial e está lá endemoniado, fazendo e acontecendo, né? Infelizmente isso acontece porque a igreja tem se afastado da sã doutrina, tá? Antigamente as pessoas estavam mais preocupadas, tinha um excesso de zelo? Tinha alguns exageros? Tinha, mas vou ser sincero, prefiro exagero do que a situação da igreja moderna que nós estamos vivendo aí, né? Abertura demais, espiritualidade de menos, né? Se a gente pudesse equilibrar isso, mas tá difícil, né? Mas vamos lá. Línguas estranhas. 1 Coríntios 10, 12, 14, 13, 26 e 27, 28. Né? Então, as línguas estranhas, elas são um dom, né? São dons, um dos dons do Espírito Santo, não é verdade? A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas naquele momento e nunca mais falar? Pode. Ela não recebeu o dom do Espírito, ela não recebeu o dom de falar em línguas estranhas, né? E esse dom de falar a língua estranha, às vezes é muito mal interpretada, né? Porque lá em Atos, nós falamos, quando estamos ali cheios do Espírito Santo, falamos ali a língua dos anjos, né? As línguas espirituais, até mesmo línguas que nós não conhecemos e até mesmo línguas antigas. Eu tive uma experiência com um pastor norte-americano, o nome desse pastor até David Moore, é uma pessoa extraordinária, e ele pregava muita coisa. Eu vi esse homem pregar várias vezes, bati papo com ele, e ele, quando falava em mistério, falava línguas estranhas, ele falava em português. E uma certa feita, ele pregando e começou a falar um monte de coisa em português, glorificando a Deus, falando. E quando ele desceu, eu falei, pastor, você fala português? Ele, não falo. Ele falando inglês, lógico, né? Não, não falo português, não. Eu falei, mas quando o senhor está lá pregando, o senhor começou a falar muita coisa em português. Ele, rapaz, eu tenho amigos de origem brasileira lá nos Estados Unidos que eles falam que quando eu falo em mistério, eu falo português, mas eu não entendo nada. Isso também é línguas estranhas. Você vê lá em Atos que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a língua ali, todo mundo se entendia. As pessoas, mas esse pessoal não é de lá, de cá, não sei de onde, nós estamos entendendo o que eles falam. Isso é a grossorária ali, né? Línguas estranhas. As pessoas falam ali línguas que eles não conhecem, mas que de fato elas existem em algum momento ou existiram no passado e não existem hoje. Então, irmãos, mas eu falo a língua estranha, a língua espiritual. Sim, também, né? Também. Mas tem pessoas que falam línguas que são inteligíveis, que são dessa terra aqui. Isso é também dom de línguas. Amém? Misericórdia. 1 Coríntios 12, 28, 13, 3, né? E Romanos 12, 8. Dom de misericórdia. Tem pessoas que têm uma extrema misericórdia, algo espiritual, né? Assim, se compadece de íntima compaixão e ajuda as pessoas de uma maneira liberal, extraordinária, né? Acho que todo mundo deveria ter pelo menos um pouco disso. As pessoas estão muito insensíveis, muito mecanizadas, e nós temos visto isso aí. Governos. 1 Coríntios 10, 12, 14, 13, 26, 27 e 28. É isso mesmo, né? Governos. Então, a pessoa tem um dom de governar, né? É um administrador extraordinário dentro da casa de Deus. Tem gente que é assim, o negócio está todo embolado lá, você bota o camarada, a pessoa, a mulher, que seja o homem, de frente, a pessoa desembaraça aquilo ali de uma maneira extraordinária. O dom de governar, né? Governar.
ministérios, Romanos 12, 7. Pessoas que têm um dom extraordinário para ministrar, né? A pessoa ministra, que é uma maravilha. Ela é uma pessoa eloquente, é uma pessoa que desembolada, uma pessoa carismática. Ministérios. Ensino, Romanos 12, 7. Pessoa que tem um dom de ensinar, né? Tem gente que tem uma facilidade muito grande para ensinar. Ela ensina, ela fala uma coisa que você não entendia e você acaba entendendo com facilidade. É um dom do Espírito Santo. Exortar, Romanos 12, 8. Exortar é você dar aquela sacudida no amigo. Pô, cara, tu tá indo pro abismo, acorda aí, velho. Dá aquele despertar, não é aquela coisa de você matar a pessoa. Pelo contrário, é aquela coisa daquele puxão que tá tirando o cara. Opa, vem pra cá, rapaz, que é isso que tá acontecendo? Acorda aí. Né? Isso é exortar. Os dons do Espírito Santo são para o uso da igreja. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele dá os dons conforme a sua vontade. Deus sabe o que faz, mas isso não impede que o homem peça a ele os dons, tá? Claro que com maturidade, seriedade, sim, e o sim e o não de Deus são bons para nós. Então, irmão, quando você começa a buscar Deus e você pede, Senhor, me dá dons, me ajuda no seu ministério, me capacita, ele vai te dar conforme ele está vendo ali que você tem aquela inclinação para aquilo ali, né? Você tem aquela inclinação para aquilo ali, ele vai te dar aquele dom naquele sentido. Nada impede que você peça dons a Deus. O apóstolo Paulo mesmo incentiva, né? Que nós tenhamos aí o dom de profecia. Então, nada impede que você peça. Porém, peça a Deus para que ele te dê dons conforme a sua capacidade, conforme a vontade de Deus. Todos os dons são importantes e necessários, tá? Todos os dons são importantes e necessários, mas nós podemos estar aí pedindo aí dons e perdendo tempo, mas é melhor que a vontade de Deus seja feita, tá? Vamos lá. Se eu esqueci algum, você lê aí, porque aqui muita coisa aqui na página 9, tá? Eu não sei se eu falei de operações de milagres aqui, acho que falei sim. 1 Coríntios 12, 10, João 14, 12, Atos 19, 11, acho que falei sim, não lembro mais, se eu não falei, tá falado aí, em nome de Jesus. E operação de milagre também é muito importante, né? Pessoas que têm aquela espiritualidade tão grande, né? Aquela coisa que a gente não vê mais hoje, levanta e anda em nome de Jesus. A gente vê tanta coisa, mas não tem visto mais isso, né? Expulsão de demônios. A igreja crê na expulsão de demônios. O próprio Jesus expulsou vários demônios. Mateus 8, 28 ao 34, 9, 32, 35, 12, 22, 23, 15 e 22 ao 28, 17 do 14 ao 21 e Marcos 1, do 23 ao 26. A expulsão de demônios também foi realizada pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Marcos 6, 7 e 13, 9, 38 ao 40, Lucas 10, 17, Atos 8, do 6 ao 13 e 16, 18. Bem, expulsão de demônios. A igreja moderna tem se privado de muitas práticas legítimas cristãs. Isso faz com que muitas pessoas não sejam libertas. Certa vez, assumi uma igreja e quando fiz uma reunião de oração no final do culto, uma irmãzinha batizada e ativa na igreja caiu possuída. Ela foi liberta. Será que porque ela estava nesta situação? Por falta da palavra de Deus? Então, eu assumi uma igreja certa feita. A irmã obreira, ativa na igreja, fizemos uma reunião de oração. A irmã caiu endemoniada, gente. Era obreira da igreja, tá? Era obreira da igreja. Ela caiu endemoniada. Então, isso é espiritualidade, falta de espiritualidade. A igreja está dormindo, né? Jesus, ele chegou na sinagoga, tinha um camarada lá que se manifestou endemoniado. Quantos anos aquele cara frequentava a sinagoga? Talvez ele tivesse até cargo lá e tudo, e se manifestou. Porque a igreja tem perdido algumas práticas, né? A igreja tem dançado muito, cantado muito, feito muito show, mas práticas de fato que são práticas da igreja têm, infelizmente, ficado na gaveta.
amém? E acaba sendo esquecida pelas novas gerações. Governos eclesiásticos, né? Vamos falar sobre governos eclesiásticos, como que a igreja local, né, ela é organizada, né? Tipos de governos que regem as igrejas locais. Governos eclesiásticos. Há 3 tipos básicos de governo na igreja moderna. Estas formas de governo servem para organizar a igreja. Claro que a forma de governo de cada igreja tem muito a ver com a sua história. Não queremos defender nenhum tipo de governo, só apresentá-los, pois queremos que cada denominação tenha o direito de escolher a forma de governo que preferir. Né? Tem muito a ver com cultura, né, gente? Com a cabeça de quem fundou ali a denominação, da situação que a pessoa estava vivendo, das pessoas que estavam ali reunidas e começaram a ter esse tipo de pensamento, né? Da situação histórica ou até mesmo política da época ou do momento. Então, nós vamos estar falando sobre os governos. São 3 governos principais aí que são o que realmente organiza, né? Mas a igreja tem outro nome, né? Mas ela segue aquele tipo de governo. A igreja tem um outro nome, mas segue aquele tipo de governo. O governo episcopal. No governo episcopal, a autoridade está concentrada no líder da igreja. São exemplos disso a Igreja Católica, que a autoridade está sobre o Papa em Roma. A Igreja Anglicana, que a autoridade está sobre o arcebispo de Cantuária. Muitas igrejas evangélicas usam este sistema também, tá? Nesta forma de governo, o líder, junto com a sua cúpula, dá as ordens e os demais as acatam. No sistema episcopal, o pastor local tem toda a autoridade a nível local, tá? Então, o sistema episcopal dá muita autoridade ao ministro, né? No governo episcopal, o corpo de membros não possui muita expressão, tá? O cara só obedece e não tem contestação, não opinando decisivamente nas decisões da igreja. Por este motivo, esta forma de governo não é muito aceita, né? Hoje em dia, o pastor chega lá e ele toma a decisão sozinho, determina, né? Desce aquela bula ali, ó, vai ser assim, assim, assado. E tem muita gente que não aceita isso aí. Nos dias de hoje, tem surgido muitas igrejas que possuem bispos, mas não adotam forma de governo episcopal ou adotam parcialmente, né? Tornando-a mais aceitável. Tem gente que dentro de uma estrutura episcopal começou a formar um colegiado ali, ouvir as pessoas, né? E pessoa, né? Acredito que você dividir a responsabilidade é muito melhor, né? Você toma uma decisão ali em grupo e você distribui a responsabilidade, você ouve outros pontos de vista. Às vezes eu estou com a cabeça fixa numa determinada coisa, mas tem uma pessoa que já viveu uma situação parecida, ela está ali e fala, cara, isso aqui não vai dar muito certo não, por causa disso, né? Às vezes eu tomo uma decisão, né, calculando na minha cabeça segundo a minha visão, mas outro camarada ali pode chegar para mim, olha, cara, isso aqui em qualquer outro lugar daria certo, mas aqui tem esse problema local aqui que não vai dar certo. Então, por que não ouvir, né, as pessoas, já que tem tanta gente boa aí, vão aproveitar todo mundo. É a minha visão. Mas essa é uma forma de governo, é o governo episcopal, ali que o ministro ele toma a decisão praticamente sozinho e as pessoas acatam. Amém? Tem igreja que tem bispo, né? Eles não conseguem entender, ou por falta de interpretação bíblica, eles acham que bispo é mais do que presbítero, né? Mas biblicamente é tudo a mesma coisa, né? Só muda a linguagem por causa da cultura, né? O pessoal que era mais grego falava presbítero, o pessoal que era mais latino ou romanizado falava bispo, porque bispo é uma palavra latina e presbítero é uma palavra grega, tá bom? Com governo congregacional, né? Tu já pode ter ouvido falar aí da igreja congregacional, né? Mas não é só a igreja congregacional, tem igrejas que elas seguem um governo congregacional, mas tem um outro nome, né? Tipo de governo, tipo de organização. Ao contrário do sistema episcopal, o congregacionalismo, né? Grande nome, dá
toda a autoridade à congregação, à igreja. A igreja local toma de suas decisões sem necessidade de uma aprovação superior. Junta todo mundo, faz aquela reunião e tudo ali é votado, tudo ali é resolvido pela igreja local. Não tem ninguém em cima que vai resolver nada. Geralmente as decisões são tomadas por voto. Esse sistema tende a ser mais democrático. A igreja local toma suas próprias decisões, lida com o seu orçamento e planeja os seus atos. Muitas vezes esse sistema leva a uma certa fragmentação, como todos têm a mesma voz, às vezes, como todos têm a mesma voz, né? Todo mundo tem a mesma autoridade, às vezes é difícil chegar a uma decisão sobre alguns assuntos, né? Vai fragmentar mesmo, né? Ali junta o partido do irmão Zezinho, junto com o partido do irmão Filisberto, e ali começa aquela briga, mas eu perdi por 5 votos, e vamos... Então, é complicado. Então, tudo demais é embola, né? Autoritarismo demais não é bom, principalmente para o cara que é autoritário, porque tudo que ele tomar decisão ali, ele vai responder sozinho, né? Aberto demais, fica aquela confusão toda. Então, é bom uma coisa mediana, que é o que nós vamos estar estudando aqui agora, governo presbiteriano, né? Não estou dizendo que eu tendo para nenhum tipo de governo, acho que é aquilo que eu falei. Cultura, sistema, a necessidade, a cabeça de quem fundou, tudo isso influenciou nesse tipo de sistema que é adotado. Governo presbiteriano, tá? Não é porque uma igreja... Você conhece a igreja presbiteriana, mas tem várias igrejas que têm o sistema presbiteriano de governo, tá? Esta forma de governo seleciona representantes em diferentes níveis, tá? A igreja local elege uma diretoria. Esta seleciona um líder para um nível superior. Esse comanda as igrejas de uma denominada área, tá? Este nível seleciona delegados para uma assembleia. Este é o governo superior desse sistema, tá? Então ali grupos, né, se organizam para poder em diferentes níveis tomar diferentes decisões. Esse sistema procura esquivar-se dos problemas dos governos anteriores, mas acaba sendo lento e burocrático, né? Porque tem uma esfera, tem outra esfera, tem outra esfera, e aí acaba sendo lento e burocrático, né? Ele busca não ser autoritário demais, ele busca não ser aberto demais, mas ele tem essa burocracia, vamos dizer assim. Nota, existem igrejas que não seguem a nenhum desses sistemas. Outras combinam os tipos de governo. Por mais organizado que seja o governo escolhido por qualquer igreja, haverá problemas, pois os erros estão nos homens. Onde há pessoas, há problema. Então, gente, onde tem gente, tem problema. Mas aqui o pessoal ele tem uma cabeça boa, uma pessoa mais intelectual, mas vai dar problema. Mas o pessoal que é mais simples, mas vai dar problema também. Porque o problema não está na forma de governo em si. Ela está nas pessoas, né? As pessoas, onde tem pessoas, tem problemas. Tem gente muito boa, mas que é problemática. Né? Cria uma confusão por causa de nada. Às vezes você fica até olhando assim, meu Deus, a pessoa está brigando por causa disso. Mas acontece, né? Para aquela pessoa aquilo é importante. Vai fazer o quê? Mas mais importante que o governo adotado pela igreja é a doutrina que ela segue. Se uma igreja segue essa doutrina, Deus está no meio dela e a governa. Então, irmão, o que é o mais importante? Sistema de governo, né? Esse negócio todo. É aqui, ó, Bíblia. Se segue a Bíblia, se submete à Bíblia, a verdade vai prevalecer. Agora, tem gente que quer mudar a Bíblia ao seu bel prazer, segundo a sua vontade. Vai dar errado, não tem jeito. Né? Perverte o sentido da Bíblia. Nós vamos estudar hermenêutica e você vai ter um deslumbre, né, de que você vai entender de que a Bíblia diz o que ela de fato quer dizer. O único sentido verdadeiro ou aceitável para o texto bíblico é aquele que o autor quis passar e que foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu interpreto assim, demônio.
Ah, mas eu acho assim, demônio, né? Porque Deus é aqui, ó, que a Bíblia diz, é o que ela quer dizer, ponto final. Você aceita ou vai procurar outra religião, né? Tem muita religião aí, a pessoa pode ir raspar a cabeça aí, ficar Hare Krishna, pode também. Não vai para o céu, mas paciência. Não vai ter esse problema de sujeitar a palavra de Deus, né? Então, mas, Deus pode mudar tudo o que ele achar necessário dentro da igreja, desde que esta igreja esteja sujeita à sua vontade. 1 Samuel 2, do 6 ao 10. Né? Se a igreja de fato é uma igreja evangélica, de fato está sujeita à vontade de Deus, Deus a governa. Não é uma pseudo-evangélica que o cara tomou o lugar de Deus, aí Deus já largou para lá. Né? Ele vai abençoar aquele verdadeiro adorador ali, individualmente, né, que vai ser abençoado, e aquele verdadeiro adorador acaba saindo dali e buscando outro canto. Isso aí é certo. Observação: quando falamos dos tipos de governo, exemplo, episcopal, congregacional, presbiteriano, não falamos especificamente de denominações que possuem nomes semelhantes a estes governos, mas da igreja em geral. Tipo de governo não é denominação, mas sim o sistema pelo qual a igreja local é governada. Você talvez tenha identificado o sistema adotado pela sua igreja neste estudo ou não. Mas o importante é que você poderá identificar um sistema de governo eclesiástico. Você olha aquela igreja, aquele sistema de governo eclesiástico, você vai estar identificando ele, sabendo que isso aqui é um governo isso aqui é um governo aquilo, né? A Assembleia de Deus, ela iniciou como uma igreja de governo presbiteriano, né, de sistema presbiteriano de governo, porém hoje ela tem tendido a ser mais episcopal do que a própria Igreja Católica. Né? Ali o camarada toma decisão, muitas das vezes sem tomar decisão de ninguém, e acaba acontecendo algumas coisas que não poderiam ou não deveriam acontecer. Mas a Assembleia de Deus hoje no Brasil ela é muito fragmentada. Né? Hoje nós temos a Assembleia de Deus de tudo que é jeito. Tem nome de Assembleia de Deus, mas ela não é mais aquela Assembleia de Deus lá inicial, né? Que começa lá com Anna Guinness e Daniel Bergen, e começa lá aquele movimento, aquela coisa toda, né? Então hoje já tem aí várias convenções, vários pensamentos e várias aberturas, então a gente não tem mais como ter essa ideia. Você pode sim ter a ideia de tentar entender qual o tipo de governo que a sua igreja ela é encaixada, ou se você vê uma igreja, você fala, nossa, a igreja aqui ela é regida por esse sistema de governo. Né? Então, para isso que serve esse estudo, na verdade, porque as diferenças, as nuances, né, de uma igreja para outra são bastante, ainda mais num país como o nosso, grande, praticamente um continente, né? Você está num estado, chega no outro, você praticamente pensa que a pessoa está falando outra língua. Você vê como o nosso país é grande, né? É uma diversidade de pensamento, de cultura, coisa extraordinária, maravilhosa. Conclusão. Podemos dizer que a igreja é a casa de Deus, independente do rótulo que os homens possam colocar nela. A missão da igreja é fazer o trabalho do Senhor. O grande desejo de Deus é salvar o mundo, ou deveria ser realizado, e deveria salvar o mundo, ou deveria ser realizado a partir da igreja, né? A igreja tem essa prerrogativa, né, de estar salvando o mundo. A igreja de Deus somos nós, né, as pessoas, né? Mas não podemos deixar de trabalhar pela igreja local, né, que é o local onde nós nos encontramos, a qual pertencemos, pois esta funciona como uma agência de salvação de Deus, né? Ali como se fosse a embaixada, né, de Deus ali, e nós somos seus embaixadores. Quando a igreja não vai, Deus não vai. Se não evangelizamos ou discipulamos, como as pessoas serão salvas, né? Como é que a pessoa vai, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a pessoa não ouvir. Então você tem que ir. A responsabilidade da igreja é muito grande, mas, infelizmente, muitos têm a desprezado. A institucionalização, né? A igreja se tornando uma instituição da igreja, infelizmente fez com que ela desviasse da sua visão primária. Mas Deus nunca fica sem testemunho. Por este motivo, cremos que Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja, né?
Quem nunca ouviu essa frase, né? Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. E é verdade. Pois a salvação é individual. Neste breve estudo falamos sobre a igreja de Deus, mas queremos te incentivar a buscar cada vez mais sobre este assunto tão importante. Então, irmão, busca se inteirar mais sobre esse assunto, isso é muito importante, lógico, claro, é evidente. Nós não encontramos perfeição nos homens, nós só encontramos perfeição em Deus. Né? Uma igreja, embora ela esteja ali, embora o pastor tenha toda a boa vontade do mundo, esteja buscando ali fazer a vontade de Deus, tem lá um problema ou outro, que ele é humano também, tem suas convicções, seus pensamentos, né? Sua cabeça, e às vezes ele vai errar, começa a enxergar teu pastor como homem, né? Como ser humano, que ele pode errar, gente, pode errar. O problema não é a pessoa errar, é permanecer no erro, a pessoa querer justificar o erro, querer santificar o erro para dizer que ele está certo. Não, errou, paciência, começa de novo, faz diferente, né? E Deus vai abençoar. Né? Então, o que acontece? Igreja é muito complexo. São muitas pessoas, muitas cabeças, muita coisa. Às vezes o pastor fala uma coisa aqui e a pessoa interpreta diferente. Às vezes o pastor fala formiga aqui, quando chega lá atrás já virou elefante. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa visão. Né? Mas dar o benefício da dúvida também aos nossos ministros, né? Não, mas fulano não falaria uma coisa dessa, fulano não faria isso, fulano não tomou essa decisão porque ele quis. Às vezes a pessoa toma uma decisão baseada numa coisa que ele está sabendo que ele precisa fazer e as pessoas tiranizam ele, né? E não é assim que a coisa funciona. Pensa, vê com a verdade, né? A realidade. E a gente não pode jogar a pessoa por um dia mal também. Então, irmão, igreja, tem problema? Tem. Mas se você sai da sua igreja que tem problema que você já conhece, você vai para outra achando que é um mar de rosas, você vai encontrar problema muito mais cabeludo e pior do que você está. Então fica onde você está que Deus te acha. Fica onde você está que Deus te acha. O importante é você buscar Deus em espírito e verdade, ajudar a igreja local a crescer, a ganhar almas, né? Conhecer a palavra, o local que nós nos reunimos, o local que é importante nós devemos nos congregar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.